Neste programa vamos mostrar para você uma sugestão de construção de base de lançamento de foguetes construídos com garrafa PET. Vamos começar então? E dois cotovelos que permitirão a conexão dos dois tubinhos laterais. Obviamente o tubinho do meio ficará inclinado e permitirá o lançamento do foguete a 45 graus ou num outro ângulo qualquer que você preferir. Então este será um caninho que vai ficar aberto por onde vai entrar o foguete. Contudo, aqui nas pontas temos que colocar dois caps, duas tampinhas de canos. Porém, em cada uma das tampinhas vamos colocar uma válvula de pressurização, uma válvula de pneus de bicicleta, e do lado de cá uma válvula de despressurização. Comentarei sobre cada uma delas a seguir. E esse daqui ficará a cerca de 45 graus. Então, vamos à montagem propriamente. Vou começar colocando, primeiramente, o T, essa conexão, nos dois caninhos de 10 centímetros. Vamos tirar esses daqui que ficarão me atrapalhando o tempo todo. Só que tem um detalhe. Sempre que for colocar um caninho dentro de alguma conexão, qualquer que seja ela, um T, um cotovelo, né, ou um cap, você precisa ter certeza que o caninho entrou sempre até o fundo da conexão. Esta é uma válvula de pneu de bicicleta e este é um cap. Na parte interna colocamos um pedacinho de câmara de ar de bicicleta, né? E na parte superior também colocamos um pedacinho de câmara de ar de bicicleta para facilitar a vedação da válvula, a colocação da válvula aqui no cap. Sobre a parte da borrachinha, colocamos também uma arruela, a qual já vem com o bico, com a válvula. E sobre essa válvula colocamos, aliás, sobre a arruela, colocamos a porquinha, que também já vem com a válvula de pneu de bicicleta. Esta é uma mangueirinha de aquário, utilizada de aquário. Em geral ela tem 4 milímetros de diâmetro, a parede bem grossa. Fizemos um furo no cap também, de mangueirinha de aquário, atravesse o mais apertado possível esse furinho. Para facilitar a passagem, já que o furinho é tão apertado, repare que a gente cortou o bico, a ponta da mangueirinha, na forma de um ângulo de 45 graus, de forma que esse biquinho aqui, certamente ele passa pelo furinho apertado. Uma vez que passou o biquinho, você com um alicate puxa a mangueirinha, até que ela chegue até quase o final da outra extremidade. Para impedir a saída do ar por essa mangueirinha, a gente simplesmente dobra ela em 180 graus. Pode amarrar aqui um barbantinho, colocar um clipe, colocar aqui um prendedor. Bem, no caso a gente tem uma outra mangueirinha mais larga aqui e a gente coloca aqui, tá? E a ideia é simplesmente puxar essa mangueirinha e liberar, portanto, o ar no caso de uma emergência em que você tem que despressurizar o seu foguete, abortar a sua missão, o seu lançamento. Vamos colocar então esses dois capes inicialmente nas extremidades dos dois caninhos de 20 centímetros. Vamos colocar assim. Só que essa base ela vai estar pressurizada. E você poderá usar pressões de 60, 80, 100 libras. Pois as garrafas em geral aguentam cerca de 100 libras de pressão. E a base será também pressurizada destes valores. Então, se você colocar as conexões sem cola, certamente a pressão vai ser suficiente, tão grande, que vai ejetar as conexões. E basta uma que seja ejetada e toda a sua pressão do foguete sai, obviamente. Então vamos colocar cola na ponta e na parte interna das conexões. Depois vou colocar ela aqui em cima com a mão ligeiramente, entrando só um pouquinho que seja. E aí com outro caninho qualquer, vou colocar esse em cima e apertar ou bater aqui para que o cap entre na extremidade do caninho. Pois não posso bater diretamente aqui, senão vou estragar a mangueirinha.
A mesma coisa vai ocorrer quando formos colocar o bico de válvula aqui de pneu de bicicleta. Não podemos bater diretamente sobre ele. Teremos que colocar também um caninho desses daqui ao redor dele para que ele entre. Então, vamos lá? Colocando a cola. Colas adequadas para tubos e conexões de PVC. Coloque primeiro a cola dentro da conexão. Opa, volte aqui. Dentro da conexão e espalhe bastante. Uma gotinha apenas, depois espalhe com o próprio bico do tubinho. Mas coloque por toda a parede interna. Porque agora, quando colocar a cola aqui, não posso colocar essa parte sobre a mesa, pois ela já vai estar com a cola. Então ela terá que ficar na minha mão, vou pegar o biquinho e encaixar ele aqui. Nesse caso, eu nem precisei dar uma batidinha. A conexão entrou até a marca vermelha que eu tinha feito. Pois, colocando bastante cola, ela serve também como lubrificante e ficou fácil de entrar até o final. Eventualmente, pode ser necessário, como eu mencionei, bater novamente. Então, sobre uma das extremidades do caninho de 20, vamos colocar o bico, a válvula do pneu de bicicleta. Primeiro, coloque dentro da conexão, pois você pode colocá-la sobre a mesa e não vai danificar, não vai colar na mesa, pois a cola está dentro da conexão. Uma gota e espalhe com a superfície externa do biquinho. Dê inclusive uma rodadinha. E novamente, o biquinho entrou, a extremidade do cano entrou até a marca vermelhinha que tínhamos feito. Nem precisei bater aqui em cima. Agora vamos colocar os cotovelos nos dois caninhos de 20. O procedimento vai ser o mesmo. Colocaremos na parte interna da conexão, numa delas, é claro, inicialmente, depois no biquinho, na extremidade do cano e faremos a compressão. Se for necessário, bater para ele entrar, lembre-se, não pode bater aqui, terá que utilizar um suporte. Muito bem, estamos aqui com a nossa base, com a primeira parte dela quase pronta. Temos que colocar o T. Porém, não podemos colocar o T de forma a formarmos um plano com todas as peças, pois o tubinho central deverá ficar inclinado de 45 graus, pois queremos lançar os foguetes longe, não alto, pois se lançar para cima, vai cair na tua cabeça. E você não quer nenhum acidente, nem na sua cabeça, nem na cabeça de quem estiver assistindo o seu show. É claro que a base também permite isso, mas não recomendamos. De forma que vamos colocar a conexão, o T, já inclinado de 45 graus, pois, na teoria, pelo menos, é o ângulo que permite o lançamento mais distante dos foguetes. Então, para isso, vou colocar previamente o tubinho, o último de 20 centímetros, nessa parte do T, pois aqui vamos colocar os dois tubinhos de 10 centímetros. Então, mais uma vez, na parte interna, coloque a cola em quantidade suficiente para esparramar por toda a borda interna. Numa das pontas, entre a extremidade e a marquinha vermelha que você fez, passe a cola. Esparrame ela por toda a pontinha.
E agora, encaixando e apertando e girando. Pronto. Entrou até a marquinha. Se você olhar lá por dentro, você vai ver que a pontinha entrou até a extremidade interna mais profunda aqui da conexão. Sim, agora temos um detalhe um pouco crítico, pois precisamos fazer essa última conexão, mas com esse tubinho a 45 graus. Mas isso é simples. Pegue um transferidor, tem ângulo de 90 graus, num dos vértices, obviamente, os outros dois são de 45 graus. Ou se não tiver, improvisa. Qualquer pedaço de papelão retangular, por exemplo, se você transformá-lo num quadrado e depois cortar pela diagonal, você tem um esquadro, um ângulo de 45 graus. Vou tampar aqui temporariamente. Vamos fazer isso rapidamente, então. A partir de um retângulo qualquer de papelão, vamos transformá-lo num quadrado. Então, com o uso de uma régua, marcamos a largura. Vou pegar uma caneta. Temos aqui, nesse caso, 21 centímetros de largura. Então, vamos marcar isso aqui no comprimento também. 21 centímetros. 21 centímetros aqui. Pronto, marquei. Isso daqui é um quadrado. Vou recortar. Aliás, já vou aproveitar que estou com a caneta e marcar a diagonal do quadrado. Qualquer uma delas, obviamente. Vou cortar o quadrado e depois na diagonal. Ou se quiser um só, basta cortar aqui essa diagonal. Fiz um corte de pequena profundidade e agora dobro e então finalmente passo o estilete aqui. Porém, se quiser fazer dois, claro, cortaríamos um quadrado. Fiz um corte de baixa profundidade, que não cortei a mesa. Só fazer isso, rasga-se aproximadamente o corte um pouco mais. Depois, com o estilete, abre todo o estilete. Então, está aí um quadrado. E agora cortaremos a diagonal. Pronto, na verdade você já tem dois esquadros. E é claro que aqui é 90 graus, aqui é 45 e aqui é 45. Então vamos colocar isso aqui de forma a, quando fizermos a cola, deixaremos o caninho já aproximadamente a 45 graus. Então, colinha novamente. Em toda a parte interna da conexão. Na ponta do caninho de 10 centímetros. Vou colocar um de cada vez, é claro. Da extremidade até a marquinha vermelha que nós fizemos. Onde é que está a cola? De que lado está a cola? Ah, lado de cá. Então, colocando. Vou apertar. Girando. Ele entra mais fácil. E agora, antes que a cola seque, vamos regular a inclinação. Está aqui. Inclinado de 45 graus. E quando a cola secar, ninguém vai conseguir mais mexer nisso. Vamos colocar, finalmente, a outra perninha da base. Então, novamente, mais uma vez,
Coloque a colinha em toda a parte interna da conexão. Esparrame com o próprio biquinho. Uma boa gota. Esparrame toda a cola entre a extremidade e o risco vermelho que fizemos. Pronto. E agora colocamos foi até o fundo e vou me certificar de que essa perninha aqui fica encostada na mesa também. Por isso abaixo. Vou conferir novamente a inclinação. Perfeito. Já foi até a marquinha vermelha. Está quase pronta a nossa base. É claro que teremos que ter um mecanismo de fixar essa base no chão. Para isso eu recomendo fortemente que você providencie 2 pedacinhos de ferro iguais a estes. Utilizado na construção civil, fica geralmente dentro das paredes, chama de vergalhão. Corte ele, dobre aqui mais ou menos uns 15 centímetros, ou 20, conforme o local onde você for utilizar, se o piso for mais fofo ou mais duro. Se o piso for muito duro, é claro, isso aqui vai entrar muito pouco, então use menos. Obviamente você terá que usar essa base num local de terra e não de asfalto, de cimentado ou coisa assim. Um campo de futebol, por exemplo, onde a terra é relativamente fofa, fácil de fazer penetrar essas garrinhas. E elas precisarão ficar, obviamente, aqui nas extremidades da sua base, enterradas no chão. Pois, o foguete vai estar aqui e você vai fazer uma pequena força para soltar o gatilho e ele vai sair por aqui. Mas se a base não estiver presa no chão, eventualmente a base pode se mover e o foguete sair na direção que você escolheu. Então é muito importante que a sua base esteja fixada ao chão. Se não conseguir arrumar as garrinhas de metal aqui, use, em último caso, 2 paralelepípedos bem pesados para ficar aqui em cima da sua base. Obviamente eu não recomendo que fique com o seu pé aqui, né? Pois a ideia é que você lance o foguete de longe, a uns 2, 3 metros de distância da base de lançamento. Então, 2 no mínimo, sempre nas pontas perto de onde estão as válvulas, a de pressurização e a de despressurização. Se quiser deixar ainda mais seguro, coloque uma terceira aqui atrás, mas nunca apenas 2 aqui atrás, pois isso não estará segurando, não estará impedindo a sua base de girar e o foguete vir na sua cara. Sempre na ponta. Repito, isso é uma questão de segurança fundamental, muito importante. O foguete será construído com garrafas PET. Depois trataremos disso. Mas, como você está vendo, a boca do foguete, da garrafa, tem um diâmetro maior do que o tubinho marrom. Então, teremos que retirar essa folga, pois o foguete vai estar pressurizado com 50, 60, 80, 100 libras, conforme a sua disponibilidade de espaço. Então, precisamos retirar essa folga que existe entre o caninho e a boca da garrafa. Minha sugestão é a seguinte: vamos colocar um bico de balão, destes balões de festas de aniversário, aqui ao redor do caninho marrom. Nós vamos cortar só o biquinho mesmo, só essa parte enroladinha que fica na ponta do balão. Mas não pode ser de qualquer balão. Esse balão aqui, o número dele na embalagem é 6,5 polegadas, ou o número 6,5, eu não sei bem como funciona isso, mas eu sei que você só consegue inflar esse balão até um volume mais ou menos assim. Claro, tem balões que você pode inflar muito mais, só que a quantidade de material usado no anelzinho fica maior, seu anelzinho fica mais grosso, e aí não terá como a garrafa passar por cima desse anel.
É claro que um balãozinho muito pequeno, ou aqueles compridos, tem uma boquinha ainda mais fina e também não servirá. Então é uma questão de tentativa e erro. Bem, eu fiz várias e encontrei com uma boa solução esse balãozinho de número 6,5. Então vou cortar só a pontinha dele, só a pontinha. Isso, esse daqui não usarei por enquanto. Então, só o biquinho. Vou colocar aqui. A que distância? Bem, eu vou colocar a 8,5 centímetros aqui da cabeça do T. Vamos marcar aqui. Vamos pegar a caneta, para que se eventualmente ele sair do lugar, a gente consiga recolocá-lo exatamente onde queremos. 8,5 centímetros, pode ser um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Fique à vontade. Então, para que você veja bem, estou colocando aqui a marquinha vermelha ao redor de todo o caninho e marquei, então, até aqui, 8,5 centímetros. Aqui. Exatamente aqui, na cabeça do T. Mas, como eu disse, se fizer mais ou menos, é com você. Se fizer o caninho um pouco maior, pode ser mais para cima. Se fizer o caninho com 25, 30 centímetros, inclusive, aliás, recomendo, se ele for mais comprido, a água nunca vai entrar dentro da sua base. O que é bom, porque na hora de levar embora, você sempre tem que jogar a água fora. Senão ela pode cair a qualquer momento, que não deveria. Então faço o caninho central com 25 ou 30 centímetros, e ainda vai entrar todo ele dentro da garrafa, e a água que estiver aqui dentro da garrafa nunca vai entrar dentro da sua base de lançamento. Muito bem. Vamos colocar o biquinho aqui na marquinha dos 8,5 centímetros. Mas, agora, a garrafa não entra. Sim, porque o biquinho está ali e o diâmetro, a espessura dele é um pouquinho maior do que a diferença que existe entre o diâmetro do caninho e o diâmetro interno da boca da garrafa. Nós precisamos dar um jeito que essa garrafa passe por aqui com bastante dificuldade. Pois se não for assim, o ar vai sair daqui de dentro. Lembre-se, isso aqui vai estar pressurizado, 80, 100 libras, a pressão é muito alta, então a garrafa tem que entrar aqui com bastante dificuldade. Para isso, vamos colocar sobre esse bico de balão um esparadrapo, estes de algodão, com 5 centímetros de largura, porque aí vamos ter uma grande área de contato entre o esparadrapo e o caninho marrom. É claro que a superfície do caninho tem que estar bem seca, limpa, sem óleo, senão ele não vai aderir. E quando colocarmos, vamos sobrepor coisa de 1 centímetro apenas. Vai ser uma volta completa, mais ou menos 1 centímetro. Não pode colocar 2 voltas, senão vai ficar grosso demais. E aí o foguete, a boca da garrafa não passa mesmo. Vamos colocar e apertar bem, para que não fique nenhuma ruguinha no esparadrapo. Vamos colocar o biquinho bem no meio do esparadrapo. Estou puxando para ficar bem esticado. Sobrepondo 1 centímetro aproximadamente, recortamos. E agora algo que é muito importante, é você apertar muito bem o esparadrapo contra a superfície do caninho marrom, para que a colinha dele se grude muito bem no caninho marrom. Então, aperte bastante para ter certeza que toda a superfície do esparadrapo está bem grudada no caninho marrom. Quer fazer um teste? Ainda não está passando? Você pode fazer um esforço adicional e eventualmente vai passar. Poderá até amassar a garrafa. Lembra que isso aqui vai ser um foguete.
Mas lembre-se, nós estamos com a boca da garrafa seca e com a superfície do esparadrapo também seca. E, obviamente, o atrito de coisas secas é muito grande. Então, recomendo fortemente que não faça a garrafa passar por aqui a seco. Use um lubrificante. Em geral, um bom lubrificante é uma vaselina, na forma de pasta. Tem umas latinhas assim também, você passa o dedo. Sai um tubinho, pegue, passe dentro da boca da garrafa. Isso é um lubrificante muito bom. Pegue mais um pouco e passe agora por toda a superfície do esparadrapo. Lembre-se, só vou fazer um pequeno teste para ver que a boquinha da garrafa agora passa sobre o biquinho do balão de aniversário com alguma dificuldade. Pois se passar sem nenhuma dificuldade, não vai segurar 100 libras de pressão dentro do seu foguete. Se preferir girar a garrafa, lembre-se de girar no mesmo sentido que você colocou o durex, porque assim você vai fazer a força de rotação de forma que o enrolamento do esparadrapo, né, a força seja no mesmo sentido que você enrolou o esparadrapo, de forma que ele vai ser sempre se apertar um pouco mais, e não o contrário. Nesse caso, eu enrolei o esparadrapo nesse sentido. Estou vendo a emenda aqui atrás, estou vendo que eu enrolei ele assim. Então, também vou girar a garrafa no mesmo sentido. Se eu precisar, girar a garrafa, obviamente. Pronto. Ela precisa entrar de forma que o biquinho do balão de aniversário fique exatamente no meio do comprimento entre a extremidade da boca da garrafa e este anel externo que toda garrafa PET tem. Então, essa distância desse anel até a extremidade da boca da garrafa é de 2 centímetros. Portanto, o biquinho do balão de aniversário tem que ficar aqui a 1 centímetro, ou seja, no meio dessa região, pois esse comprimento tem o diâmetro interno cilíndrico. Desse anel para dentro, a boca da garrafa já vai se abrindo. Muito bem, então acreditamos que está resolvido o problema da vedação da pressão, ou seja, nenhum líquido, nenhum ar vai sair por essa parte, nem tampouco por nenhuma das conexões. Se quiser fazer um teste, coloque aqui na válvula de pneu de bicicleta a sua bomba de encher pneu de bicicleta. Coloque tudo isso dentro da água, dentro de uma bacia enorme de água. Exatamente como fazem os borracheiros quando querem descobrir se tem algum vazamento no pneu. Eles colocam a máxima pressão possível no pneu e colocam o pneu dentro de uma banheira com água. Afundam ele todo e vê de onde está saindo alguma bolinha. E lá vão eles achar o furinho. Na sua base, se estiver saindo uma bolinha ou outra, não se preocupe, pois você vai pressurizar isso muito rapidamente. Você não vai rodar com a sua base por aí. Então, uma bolinha ou outra de vazamento não é nada significativo. Não se preocupe com ela. Preocupe-se sim, se por aqui, na boca da garrafa, estiver saindo muitas bolhas, obviamente. Tá? Nada impede que você coloque 2 biquinhos de balões, um do lado do outro, 3, 4, o que você quiser. O importante é resolver o problema, que é retirar a folga que existe entre a boca da garrafa e o caninho. No passado eu usava fita isolante, mas ela adere muito menos do que o esparadrapo. O seu foguete ainda não está preso na base, nós apenas retiramos a folga que existe entre a boca da garrafa e o cano. Pois, se pressurizarmos, o foguete a qualquer instante, bem, isso ainda não é um foguete, é só uma garrafa, é claro. A qualquer instante o foguete sairá daqui, pois ele não está preso de nenhuma forma à base. Então, o próximo e último passo
será fazermos um mecanismo que prenda essa garrafa, esse foguete, à base. Depois de pressurizarmos, então, à distância, vamos liberar o mecanismo que, então, permitirá que o foguete saia da base. Está bem? Então, vamos ao último passo da finalização aqui, da construção da nossa base de lançamento de foguetes de garrafa PET. Para fixarmos o foguete na base, vamos utilizar este tipo de lacre. Vamos utilizar 4 deles. São chamados lacres ou abraçadeiras de nylon. Tem de todas as cores, de todos os comprimentos desse rabicho. Porém, o que nos importa é a largura aqui da cabeça do lacre. Precisa ser de 3,5 ou 3,6 milímetros, talvez 3,7. Essa daqui tem largura de 3,6. Esse é o número que está escrito na embalagem. Na embalagem está a largura da cabeça e o comprimento do lacre. O comprimento não nos interessa, porque nós vamos cortá-lo. O que precisamos é que a largura da cabeça seja de 3,6 milímetros. Ou 3,5 também dá, talvez 3,7 também. Isso aqui é 3,6, a largura do cabeçote aqui do lacre. Mas, como eu disse, vamos cortá-lo. De que tamanho? Do tamanho tal que a parte interna, a parte de baixo aqui do cabeçote, onde que vai se prender aqui, o anel externo que fica no pescocinho da garrafa. Então vamos cortar de tal forma que essa parte interna fique a 1 centímetro acima do bico de balão de aniversário, que já colocamos aqui. E colocamos o bico a 8,5 centímetros. Então, da parte interna do lacre até embaixo, vamos cortar com 9,5 centímetros, medindo, claro, da parte interna da cabecinha do lacre. Então, vamos pegar a régua. Da parte interna, marcando 9,5 centímetros. Marquei aqui com a minha unha, segurando, cortando. Então, é isso que nós precisamos. Vou cortar todos eles com o mesmo tamanho. Colocamos um do lado do outro, um atrás do outro. E assim garantiremos que todos têm o mesmo tamanho. Estou colocando um de costas para o outro. Seguro os dois. Se quiser colocar mais que 4, fique à vontade. Mas já estamos com 4. Funcionou. Ou seja, o foguete ficou devidamente preso à base. E por último, o quarto. Então aqui estão os 4. Para facilitar a fixação inicial dos lacres de nylon aqui no caninho, minha sugestão é você tirar 2 pedaços de durex, um pequeno de uns 3 centímetros de comprimento, uns 3 centímetros de comprimento, e o outro que seja suficiente para dar uma voltinha ali no caninho. Isso aqui, por exemplo. Vamos colocar aqui. Então, um pequeno e um grande. Vou colocar metade do pequeno colando no grande, porém, colinha com colinha. Então, o pequeno tem a cola aqui e o grande tem a cola do lado de cá. Vou colocar o pequeno colando no caninho. Coloquei o pequeno com a cola, obviamente. Repara que o grande está com a cola do lado externo. Então, a cola está do lado externo do durex.
E agora, sim, para fixarmos, claro, as garrinhas aqui no caninho, vamos utilizar uma abraçadeira que vai até 1 centímetro de diâmetro. Cabe aqui o meu dedão. Ok, essa é a medida. Ok? Vamos colocá-la aqui, bem lá embaixo. Colocar os lacres com as cabecinhas voltadas para o caninho. 4 diametralmente opostos. Então, um aqui em cima. Vamos comprimi-lo contra a cola do Durex. Outro aqui embaixo. Diametralmente oposto. Comprimido contra o Durex. Outro aqui do lado de cá. Do lado de cá. As 4 cabecinhas devem ficar exatamente na mesma altura, é claro. E o último aqui, diametralmente oposto ao terceiro que coloquei. Como eu mencionei, se quiser colocar 5, 6, 7, 8, pode colocar, não tem problema. E agora tudo que temos que fazer é apertar esse parafuso chamado sem fim, que fica na abraçadeira metálica, com uma chave de fenda. Pode-se usar um alicate também, mas uma chave de fenda é mais prática. Cuidado ao usar a chave de fenda. Não estou fazendo nenhuma força no sentido longitudinal, só estou girando a chave de fenda. Pois se você empurrar e ela sair da fenda, poderá arrancar um pedacinho do seu dedo, que está lá na frente. Então, certifique-se de que está apenas girando a chave e não empurrando a chave. Pronto, as 4 cabecinhas estão na mesma altura. E qual a função delas? Segurar a garrafa presa aqui na base enquanto pressurizamos. Bem, já está lubrificado. Vou fazer mais uma demonstração para você. Então, ela vai entrar. Claro, quando você estiver carregando o seu foguete, ela vai estar com água aqui. Então, na verdade, você vai ter que fazer isso. Colocar a base dentro do seu foguete. Vai controlar para que entre a boca da garrafa o suficiente para que as garrinhas ultrapassem o anel. Então, a parte interna das cabecinhas do lacre se encostaram perfeitamente no anel externo que temos aqui no pescoço da garrafa. Mas é claro, você já deve ter percebido, esses lacres ainda não são suficientes para segurar o foguete preso aqui. Estou apenas mostrando para você onde eles vão ficar, acima do lacre. Para que eles fiquem presos aqui nessa posição, temos que usar um pequeno artefato mais. E último, prometo, aqui, um caninho branco de esgoto de 4 centímetros de diâmetro. Comprimento, pode ser 3 ou 4 centímetros de comprimento, isso não importa. Mais ou menos isso daqui. Esse aqui está com 4. Porém, acho que o melhor mesmo são 3 centímetros. O que importa é o diâmetro. 4 centímetros. Branco de esgoto. Eu fiz 2 furinhos aqui na lateral. Usando um prego ou uma furadeira, um prego aquecido. E veja só o que faremos. Um barbante com cerca de 3 metros de comprimento. Bem, vou cortar inicialmente um pedacinho aqui de uns 20 centímetros, mais ou menos. Vou amarrar uma ponta num dos lados do caninho branco. A outra ponta, é claro, no outro lado do caninho branco. Tal como se fosse um baldinho. Você já vai ver. Mais um nozinho. 2 nós, bem apertados.
Pronto, vou cortar o excesso. E aqui está o seu baldinho. Claro, baldinho entre aspas, porque é furado. E aqui, na alça, vamos colocar o resto do barbante. 2 nós, bem apertado. Ok, vou cortar o excesso aqui, fica mais bonitinho. E o barbante vai por baixo da sua base e entra aqui. Recolocando o foguete. Deixa eu limpar a área. Recolocando o foguete. Lembre que ele está lubrificado. Vou fazer como você vai fazer quando ele estiver carregado com água, se estiver fazendo lançamentos com água, é claro. Você tem que colocar a base no foguete, e não o contrário. Então, calmamente, vai comprimindo o seu foguete, de forma que as garrinhas cheguem à altura do anel externo do pescocinho da garrafa, como eu já tinha explicado antes. E agora, simplesmente, tudo que você tem que fazer é subir o caninho branco. E aqui está o seu gatilho, para que a 2,5 metros, 3 metros de distância, depois que o foguete estiver pressurizado e a base perfeitamente fixada ao solo, você dê um simples puxãozinho. E com isso, o gatilho libera o seu foguete, que sairá daqui em alta velocidade, atingindo 100, 200 metros de distância, depende da pressão e do quão bem feito estará o seu foguete. Então, com isso, está finalizada a parte da construção da base Flex para lançamentos de foguetes movidos a ar ou água e ar comprimido ou com vinagre e fermento, ou seja, ácido acético e bicarbonato de sódio. Vamos utilizar para isso 2 garrafas PET. O volume pode ser 1,5 litro, 2, 2,5, 2,75, 3,300, qualquer volume de garrafas, não importa. Pode ser, inclusive, garrafas de 600 ml. Fique à vontade quanto a isso. O importante é que as garrafas sejam pressurizáveis, sejam de refrigerantes, né? Pois eles têm gás que pressuriza a garrafa. Então, ela é fabricada de forma a suportar pressões. Assim sendo, de garrafa de água mineral, não recomendamos, pois ela não é preparada, né, para suportar pressões. Bem, uma garrafa será o corpo do foguete propriamente. E a essa garrafa teremos que adicionar uma ponta e as aletas, que vão estar presas numa saia. Ou seja, é muito simples. Então, vamos inicialmente recortar. Essa daqui será o corpo do foguete. E dessa daqui, vamos retirar, então, a ponta, que será utilizada, então, de fato, como ponta do foguete, dentro do qual vai a carga útil. E no restante, vamos retirar aqui uma parte para fazermos a saia, onde fixamos as aletas. Quanto à altura do bico, isso é muito variável. Não existe nenhuma determinação matemática que te garanta a melhor combinação prévia de parâmetros, né? Como, por exemplo, de tamanho do bico. Minha sugestão é usarmos aproximadamente 20 centímetros do comprimento entre o topo da garrafa e cerca aqui mais ou menos metade dela. Isso aqui dá mais ou menos 20 centímetros. Tá? Mas, como eu disse, isso é completamente variável. Bem, vou fazer com menos, aliás. Vou fazer com 15 centímetros. Para sabermos cortarmos com bastante precisão onde queremos, minha sugestão é sempre usar um transferidor. Essa folha funciona como um transferidor, pois quando
enrolamos ela ao redor da garrafa e fazemos com que a borda do papel, né, circunde inteiramente a garrafa, isso garante que se a gente passar uma caneta pontilhada aqui, estamos fazendo uma marca exatamente perpendicular ao corpo da garrafa. Deixa eu conferir aqui para ver se deu mais ou menos 30 centímetros, 15 centímetros. Ah, aqui, perfeito. 15 centímetros. Vou fazer uma linha tracejada para orientar o corte que eu vou fazer. Pronto. Marquei o local onde eu vou fazer o corte. A 15 centímetros do topo. Vou fazer um pequeno furo com a ponta do estilete. E agora, com a tesoura, cortamos. Minha sugestão é fazer o corte no sentido anti-horário. Tente fazer no horário que você vai ver que a dificuldade é maior. Então, colocamos a ponta ali e agora é só seguir as marcações que fizemos. Pronto, aqui está então o que será o bico do foguete, a ponta do foguete. Mas como você sabe, se ficar torto assim, não é um foguete. É qualquer coisa, mas não é um foguete, porque não tem simetria. Então é importantíssimo que o bico do seu foguete esteja perfeitamente alinhado com o corpo da garrafa. Isso é muito importante para que você tenha então o máximo de alinhamento aqui no corpo do bico com o foguete propriamente. Só que a ponta de cima aqui tem que ter uma tampinha. Deixa eu ver se eu peguei uma tampinha. Ah, está aqui, uma tampinha. Porém, se lançarmos sem nenhum peso adicional aqui dentro da ponta do foguete, ele vai voar. Porém, qualquer ventinho pode tirá-lo da trajetória que você escolheu para fazer o lançamento. Assim sendo, recomendo colocarmos uma pequena massa aqui na ponta do foguete, que terá como também finalidade, então, deslocar o centro de massa do seu foguete um pouco mais para a ponta dele e com isso dar mais estabilidade ao voo do mesmo. Então, para isso eu sugiro simplesmente pegar aquele balãozinho do qual retirei o biquinho para fazer a base de lançamento e preenchê-lo com um pouco de água. A água está disponível aí em qualquer lugar, mas também nada impede que você pegue um saquinho plástico e coloque um pouco de areia dentro ou uma pedrinha, né? Enfim, vamos colocar um pequeno volume de água, mais ou menos tal qual um ovinho de galinha do tamanho pequeno, apenas para dar um pouco mais de estabilidade ao voo do seu foguete. Então, coloquei aqui o balãozinho e agora vou apertar a garrafa e fazer a água entrar no balãozinho. Mas o importante é que o balãozinho fique com a água bem comprimida na sua parte inferior. Então, vou comprimindo aqui a água, apertando, girando, para fazer uma bolinha bem comprimida lá no fundo do balãozinho. Aí damos um nó, fazemos um nó aí bem lá para baixo. Pronto, então a água ficou bem comprimida aqui, não um balãozinho comprido. Por que isso tudo? Pois, se o balãozinho ficar muito comprido, ele vai ficar balançando aqui dentro durante o voo. E não podemos ter nada balançando dentro do foguete durante o voo. E olha, além disso, eu vou puxar ao máximo possível aqui o balãozinho de água para que ele entre o máximo possível dentro da boca do bico da garrafa. E agora sim, vamos fechar. Vamos cortar aqui o excesso, inclusive, da pontinha.
do balão. Eventualmente, esse balãozinho de água pode explodir durante os seus lançamentos de foguete, pois quando o foguete retorna ao chão, o impacto é muito grande, eventualmente ele pode estourar. Então, tenha de reserva seus saquinhos plásticos ou balãozinhos para fazer substituição. Nada impede que você faça um teste também, lançando o foguete sem nenhum peso adicional na ponta. É claro que se você puser aqui uma massa muito grande, seu foguete vai ficar muito pesado. Vai ficar muito estável, certamente, mas vai ficar muito pesado e não vai voar muito. Então, a massa é a menor possível. Aqui um ovinho de codorna, um pouquinho mais, do tamanho do ovinho de galinha, é suficiente para dar estabilidade ao voo do seu foguete. Muito bem, então vamos fixá-lo aqui em cima, o mais alinhado possível com o corpo da própria garrafa. Essa parte é muito importante. Vou rolar aqui para ver se está girando corretamente. É que a garrafa está ligeiramente amassada também. Ok. Aparentemente está quase bom. Opa, desregulei aqui. Então, como eu disse, essa altura aqui é muito variável. É um parâmetro livre. Você pode fazer mais baixo ou mais alto. Vou colocar aqui uma fita isolante, uma fita adesiva. Pronto, então a ponta do foguete já está pronta. Falta colocarmos agora as aletas. As aletas têm a função de transportar o centro de pressão do foguete para a parte de trás dele. O foguete é mais ou menos como uma flecha de um índio. Na ponta tem a pedra, que é perfurante, mas também é mais pesada, e atrás tem as penas da ave, né, que ele coloca atrás para dar estabilidade ao voo. Senão a flecha iria dando cambalhotas e não serviria para nada. A mesma coisa o seu foguete, ele não pode dar cambalhotas durante o voo. Não pode, inclusive, ir rabiando que nem um peixinho, como dizemos. Para isso, as aletas são muito importantes. Se não tiver aletas, não vai funcionar. Mas se elas forem grandes demais, só vão atrapalhar. Então, elas precisam existir, mas um tamanho adequado. Qual é o tamanho adequado? Bem, a rigor, ninguém sabe. Então, tentativa e erro é a melhor maneira de você descobrir o melhor tamanho e forma das suas aletas. Grande não serve. Pequena demais também não serve. Quantas aletas? 3, 4, 5, também não há um número pré-determinado. 2 é muito pouco. 10 é demais. Então, é alguma coisa entre isso. Nós vamos fazer com 4. Mais fácil de fixar, 2 a 2 diametralmente opostas. Eventualmente, você poderia pensar em fixar as aletas aqui no próprio corpo do foguete, não é? Porém, você consegue colocar as aletas um pouquinho mais para trás se fizermos uso de uma saia, que vai dar um melhor acabamento, vai prender melhor, inclusive, as aletas na saia e essa no corpo do foguete. Então, uma saia é um disco que vamos retirar do resto da garrafa da qual tiramos a ponta do foguete. Vamos colocar aqui. E como aletas, vamos utilizar esses pedaços que eu já trouxe recortado de pastas, né, plásticas, aquelas que têm os elásticos e que se compram em papelaria. Se você quiser deixar mais resistente, eventualmente você pode colar uma na outra e vai ser um material um pouquinho mais rígido. Se quiser usar papelão, também pode usar papelão.
A desvantagem do papelão é que ele é mais grosso, oferece maior resistência ao ar, né, durante o movimento, e se molhar, estraga, né? Pode amassar todo também, etc. A vantagem da aleta de plástico é que pode cair dentro da água, inclusive, não vai se estragar, né? Então, isso aqui é perfeitamente transportável, digamos, as aletas de um foguete para o outro. Depois de vários lançamentos, seu foguete se estragou todo, né? Então, você precisa substituí-lo. Mas as aletas é só reaproveitar, ok? Então, vamos retirar uma saia cuja largura seja igual à largura aqui da nossa aleta, bem, cujo tamanho também é arbitrário. Eu fiz elas aqui com 8 centímetros de largura, 8 de comprimento, um quadradinho de 8 centímetros por 8. Também fiz já 4 cortes aqui de 2 centímetros, de modo que nós vamos dobrar aqui 2 centímetros essas asinhas, né? Duas para um lado e duas para o outro, de forma alternadas. Então, esta será a área de contato da própria aleta com o corpo da garrafa. Tá? Então, essas asinhas servem para ajudar na fixação. Então, vamos fazer isso com todas elas. Quanto à forma da aleta, aqui está um quadradinho, mas pode ser forma triangular também, pode ser forma retangular. Você pode improvisar um pouquinho, não se preocupe quanto a isso. Pronto, aqui estão as 4 aletas, 8 centímetros, então vou retirar aqui uma saia com 10 centímetros, ou seja, vai sobrar um de cada lado. Então, vamos marcar aqui 10 centímetros, fazer uma marquinha. Vamos pegar o nosso marcador aqui, nosso transferir, marcando uma linha tracejada para facilitar o corte. Novamente, ponta do estilete só para fazer um pequeno furo. Tesoura, cortando no sentido anti-horário. Pronto, aqui está a saia. Porém, queremos fixar as aletas de dentro para fora, de modo que precisamos marcar ainda na saia, vamos fazer 4 traços diametralmente opostos e recortar com 8 centímetros esses traços, de modo que a aleta entre de dentro para fora. Então, para isso, recomendo fortemente que use um gabarito. Então, a nossa saia tem 10 centímetros. Vou fazer aqui um cilindro de papel também com 10 centímetros. Aqui. Colocamos ao redor da saia plástica, vemos qual é o comprimento.
Fiz uma marca e agora faremos o corte ao longo do comprimento. Pronto, então aqui está a saia que pode circundar o nosso anel de plástico. Para saber onde cortar o anel de plástico, vamos fazer a marca primeiro aqui na folha de papel. Para isso, vamos ver qual é o comprimento. Então, comprimento 31,2 centímetros. 31,2 centímetros, vamos colocar 4 letras. 7,8 centímetros será o espaçamento entre cada uma das aletas. 7,8. Então, vamos marcar aqui os pontinhos correspondentes. Como as aletas têm 8 centímetros, estou riscando aqui 8 centímetros. Então, aqui. Então, nessas posições, teremos que fazer os cortes na própria saia de plástico. Então, para isso, vamos fazer isso. Fixar com um durex, para que ela não se mova. E aí faremos as marcas no próprio plástico. Então, pedaço de durex. E agora riscamos lá dentro do plástico, onde estão as linhas vermelhas. Pronto, então, com o gabarito, marcamos na saia plástica os lugares sobre os quais temos que fazer os cortes para fazermos entrar a saia, aliás, a aleta de dentro para fora. Vou fazer um pequeno furo em cada traça, em cada risco, para depois colocar a tesoura. Recortei o primeiro, vou mostrar como vai ficar. E aqui dentro vou fixar com o durex e as aletas então estão, como eu mencionei, entrando de dentro para fora. Quando colocarmos, cadê o foguete? Aqui. Essa aqui é a ideia. A rigor eu vou tirar esse biquinho aqui, vou cortar da metade aqui a metade daqui. Antes de fixar as aletas ali na saia, eu marquei aqui um triângulo e vou cortar as pontinhas. Se quiser, pode fazer menor, pouco maior, não vai mudar muito. Eu marquei aqui, como aqui em cima temos 6 centímetros, marquei aqui também 6 centímetros. Então, vou retirar um triângulo de 6 centímetros de cada lado, de cada uma das aletas. Mas, como eu disse, isso daqui é um tanto quanto arbitrário. O que não pode ser a aleta ser muito grande. Desse tamanho que ela está aqui, você vai ouvir um barulho enorme, ela fazer chacoalhando durante o voo. Então, vamos reduzir um pouco o tamanho delas, de modo que não percam o seu efeito e não atrapalhem em nada o voo do seu foguete. Pronto, retiramos 4 biquinhos. Vamos colocar agora de dentro para fora e fixar essas asinhas aqui na parte interna da saia. Se quiser, pode colocar um durex só, mas seria preciso a ajuda de algumas pessoas para fazer isso. Mas se colocarmos pedaços pequenos de durex, fixando cada uma 2 pedacinhos, demora mais, porém se pode fazer sozinho. Então, um pedacinho, outro pedacinho, durex, que eu deixei já recortado aqui.
Então é isso que queremos fazer. Vou colocar as outras 3 nos outros rasgos que já fizemos. Ok, finalizamos, colocamos as 4 aletas ao redor da saia. E agora é só colocar a saia no próprio foguete. Está pronto o seu foguete. Precisamos, claro, colocar uma fita adesiva aqui, fixando um pouquinho mais a própria saia no corpo do foguete. E com isso está pronto o seu foguete. Então as aletas vão trazer o centro de pressão, o arrasto do foguete durante o seu movimento para trás e a bolinha cheia de água desloca o centro de massa do foguete para frente. Se quiser fazer um pequeno teste de voo do seu foguete, a minha sugestão é fixar um barbante no centro de massa e girar em torno da cabeça. Vamos utilizar, inclusive, o barbantinho que fixamos aqui no próprio mecanismo de disparo do foguete. Pegamos aqui a ponta, amarramos aproximadamente ali onde é o centro de massa e depois rolamos o fiozinho até que o foguete fique na horizontal. Vamos colocar Então, obviamente, o centro de massa está mais para trás, deslocamos ligeiramente até encontrarmos o centro de gravidade do foguete. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Num certo momento, vamos suspendê-lo e ele vai ficar exatamente na horizontal. Um pouquinho mais. Então, dizemos que por aqui passa o centro de massa do foguete. Ou seja, toda a massa do foguete pode ser imaginada como estando concentrada num ponto aqui debaixo do barbantinho. Se quiser saber onde está o centro de pressão, coloque o seu foguete debaixo do sol, sobre uma superfície plana, com o sol, digamos, a pino, e contorne a sombra dele. E depois recorte um papelão. O centro de massa do papelão, recortado pela sombra do foguete, coincide aproximadamente com os chamados centros de pressão. O importante é que o centro de pressão e o centro de massa estejam separados. O centro de massa, claro, na frente do foguete. Então, se o seu foguete está estável, você pode fazer o seguinte teste: girar o foguete sobre a sua cabeça. E a ponta do foguete vai ficar sempre na frente e a parte das aletas sempre atrás. Não sei se a câmera está conseguindo filmar, mas esse é um teste que você pode fazer sobre a estabilidade do voo do seu foguete. Tente fazer isso apenas sem as aletas, você não conseguirá. Ou sem a ponta do foguete, não conseguirá. Você não consegue estabilidade ao voo do foguete sem a ponta e sem as aletas. Assim sendo, está finalizado o seu foguete. A parte seguinte é carregá-lo com combustível. Vamos falar sobre 3 combustíveis. O primeiro deles já está dentro dele mesmo, é o próprio ar. Porém, você precisa comprimir esse ar, de modo que ele seja depois ejetado para trás em alta velocidade e, por reação, o foguete vai para frente no movimento balístico. Para fazer isso, você precisará de uma bomba de pressurização de pneus. Então, primeiro combustível, simplesmente ar comprimido. Lembre-se, o gatilho por baixo da base, a base presa com as 2 estacas de ferro. Lembrando aqui os cabinhos de guarda-chuva, prender no chão
E agora vamos encaixar. Passamos bastante vaselina na boca da garrafa e aqui na parte do esparadrapo. Durante a confecção da base, já usei essa garrafa e lubrifiquei os dois. Se for necessário, lubrifique mais ainda com vaselina em pastinha. Então vou colocar cuidadosamente a garrafa de forma que o anelzinho do bico do balão fique exatamente no meio da parte reta aqui do bico da garrafa. E as garrinhas pretas de nylon se sobreponham exatamente ao anel. E agora, ao levantarmos o caninho branco, ele impede que as garrinhas se afastem, pois o anel branco tem um diâmetro interno que coincide exatamente com o diâmetro externo das garrinhas quando elas batem no pescocinho da garrafa. Então, o próximo passo, pressurizar o ar com uma bomba de pressurização de pneus, como esta, por exemplo. Aqui onde está a válvula, tiramos a tampinha. Opa! Colocamos essa bomba, ela pode ser usada para dois tipos de válvulas com diâmetros diferentes, por isso ela tem uma parte cinza, outra parte preta. A parte preta é que se encaixa perfeitamente nesse tipo de válvula. Então, para entrar, colocamos a lingueta aqui na direção da própria válvula e para travar, levamos ela no lado oposto, aqui. Essa válvula tem um manômetro que permite, portanto, você saber exatamente quanta pressão está colocando no interior do foguete. Obviamente, vamos simular esse lançamento na parte externa. Aqui vou apenas mencionar. Então, com os dois pés aqui na base da bomba, você vai pressurizar tanto quanto for necessário para que a pressão atinja lá 40, 60, 80 libras. E o corpo do foguete já está duro. E olha que eu dei apenas 2 bombadinhas aqui, né? Nem levantei o êmbolo todo. E o corpo do foguete vai ficando cada vez mais duro. Se ocorreu algum acidente, não adianta você tirar a válvula aqui. Você sabe que ao fazer isso, você não está despressurizando o sistema. A menos que você venha com um palitinho de fósforo e mexa aqui na válvula. Porém, algo muito mais rápido será, então, simplesmente retirar a válvula de segurança. E aí, todo o ar está saindo por aqui e o foguete ficou despressurizado. Uma vez atingida a pressão que você queria colocar, estando a base devidamente presa no chão, obviamente, ninguém na direção do lançamento, aí sim você pega o fiozinho, estica ele o máximo possível e, ao final de uma contagem regressiva, como por exemplo, 5, 4, 3, 2, 1, lançar. E aí é só puxar levemente o anelzinho branco. Ele se move para baixo e libera as garrinhas que prendiam o foguete. Este é o primeiro combustível, simplesmente ar comprimido. Obviamente o foguete não irá muito longe, pois a massa do ar que está sendo ejetada para trás não é considerável, não é muito grande, mas ele ainda assim vai a cerca de 50, 60 metros de distância só com ar comprimido. Mas você não está satisfeito com essa distância, isso eu imagino. Mas você dispõe de um campo de futebol, uma área mais ampla para fazer esse lançamento com devida segurança e quer que ele vá mais longe, a 100 metros, por exemplo, 150, 200 metros. Então, nesse caso, você precisará colocar água dentro da sua garrafa, ou melhor, dentro do seu foguete. Mas, se você encher de água, não vai sobrar espaço para o ar ser comprimido, e quem vai expulsar a água é o ar comprimido. Então, tem uma quantidade de ar e água ideal que vai dar um maior empuxo ao seu foguete. Temos feito alguns testes e aproximadamente 1/3 do volume da garrafa que, em geral, manda a sua garrafa o mais longe possível. Isso é aproximado.
Você pode testar com mais água, com menos água, isso é com você. Mas, enfim, é só pegar um vasilhame com água, como essa daqui, por exemplo, ou com um funil para facilitar, mas tendo tudo aqui de plástico, você pode fazer isso simplesmente, se cair alguma água aqui, não vai estragar absolutamente nada, pois não estamos usando papelão. Se as aletas fossem de papelão, teríamos que fazer isso com muito cuidado. Bem, coloquei aqui apenas, digamos, quanto? 510 ml de água. Não chegou a 1/3 do volume da garrafa, poderíamos colocar um pouco mais. Mas note, agora tem água, não posso virar a garrafa para colocar ela na base. Eu tenho que pôr a base no foguete, fazer isso. E aí na sua mão, sob o seu olhar, você vai fazer a boquinha da garrafa entrar 1 centímetro acima do biquinho do balão, o suficiente para que as garrinhas ultrapassem o anel que fica no pescocinho da garrafa. Levantei o anelzinho branco, coloquei o barbante por baixo da base, vou fixar a base no chão com os 2 grampos, sempre, novamente, pressurizando. Ao pressurizar, coloque essa bomba o mais longe possível, na direção paralela ao corpo do foguete, ou até um pouco para trás. Então, novamente, para pressurizar, entra aqui a parte com o diâmetro correto, para travar tudo, gira para cá, no sentido oposto, travou a base no chão, olha para ver se não tem ninguém passando indevidamente na frente do seu campo de lançamento de foguetes, coloca um pé em cada uma das bases aqui da sua bomba e começa a pressurizar o êmbolo até lá em cima, depois até lá embaixo, até lá em cima, até lá embaixo, até lá em cima, até lá embaixo. Dei 4 bombeadinhas aqui e já chegou em 10 libras de pressão, ou 10 bar de pressão. O foguete já está bastante duro e foi apenas 4 bombadinhas, tá? Mais algumas e você atinge a pressão que escolheu. Se houver alguma emergência e você precisar despressurizar, não se esqueça que você tem a válvula de despressurização. Nesse caso, não vamos fazer o lançamento aqui dentro. Vou abortar a missão. Vou retirar aqui a válvula, o bico da pressurização e vou retirar também o ar que está aqui dentro. Pronto, o ar saiu, o foguete não está mais pressurizado. Vou recolocar aqui a mangueirinha que deixa a válvula do aquário em 180 graus, travada.